Fala, meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos, uma boa noite, né? Estamos aqui mais uma vez trazendo a palavra de Deus para vocês, para vossos corações. E aqui quem fala é o irmão Rony e aqui está do meu lado também a minha esposa Claudiceia. Boa noite, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na vida e dentro de cada um de vocês. Espero que todos tenham passado um Natal aí abençoado com a família, né? Aqueles que também não passaram com a família, mas eu creio em nome de Jesus que Deus cuidou, deu força, deu graça, deu saúde, né? Sustentou. Às vezes temos sim as nossas enfermidades. Os irmãos também passam por momentos difíceis com enfermidade, mas Deus tem sustentado a cada um, né? Mesmo na enfermidade, Deus tem mantido de pé, tem dado graça, força, né? E para adorar o nome do Senhor Jesus, hoje aqui vou trazer algo aqui, uma história, né, de Maria, que foi a mãe de Jesus, a quem gerou Jesus, né? Mas uma pessoa normal como nós, uma pessoa comum como nós, ela só foi privilegiada por ser uma serva temente a Deus, uma serva fiel a Deus, a qual tinha sua conduta, né, certa, reta diante dos olhos do Senhor. Mas é uma pessoa comum, uma pessoa que a qual aqui vai mostrar que não é digna, vamos se dizer assim, de adoração, porque ela é uma pessoa normal como nós, né? Ela só foi escolhida por ser uma pessoa bem firme, né? Seguia, né, os mandamentos de Deus, fazia o que era bom aos olhos de Deus. E ela mesmo, aqui a gente, mais adiante, eu vou estar aqui lendo a palavra, mais adiante aqui ela vai nos dizer isso, que toda honra e glória é para Deus, né? Ela simplesmente, ela se fez assim humilde, ela reconhece que ela não é ela que salva, não é ela que liberta, sim, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ela foi privilegiada, honrada, né, por gerar o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então eu vou estar aqui deixando a palavra que se encontra em Lucas, né, capítulo 1, versículo 28 até o 38, né? Onde fala Deus escolhe Maria, né? Então o anjo veio e disse: que a paz esteja com você, Maria. Você é muito abençoada. O Senhor está com você. Porém Maria, quando ouviu o que o anjo disse, ficou sem saber o que pensar. E admirada, ficou pensando o que ele queria dizer. Então o anjo continuou: não tenha medo, Maria. Deus está contente com você, né? Ali, Deus está contente com a conduta dela, né? Com a fidelidade dela. Você ficará grávida, dará à luz um filho e porá nele o nome de Jesus. Ele será um grande homem e será chamado de Filho do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, vai fazê-lo rei, como foi o antepassado dele, o rei Davi. Ele será para sempre rei dos descendentes de Jacó, e o reino dele nunca se acabará. Então Maria disse para o anjo: isso não é possível, pois eu sou virgem. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Deus Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso o menino será chamado de Santo e Filho de Deus. Fique sabendo que a sua parenta Isabel está grávida, mesmo sendo tão idosa. Diziam que ela não podia ter filhos, no entanto agora ela já está no 6º mês de gravidez. Porque para Deus nada é impossível, né? Como pode uma pessoa virgem, né, gerar, né? É só coisa de Deus mesmo, só coisa divina, né? E como aqui também diz, né, a Isabel era uma pessoa também já 93 anos. uma pessoa já com a sua idade bem avançada, e muitos já ficava, né, você não vai gerar filho, você já tá velha, não sei o quê. Então, assim, no dia de hoje, muitas das vezes, tem muitas pessoas que só vêm para nos querer desanimar,
querer dar palavras negativas, né? E não era diferente naquele tempo. Aquele tempo ali falavam para ela, você não vai gerar, não tem condições, né? Mas o Deus do impossível é o Deus que faz essas coisas. Basta o quê? Fidelidade a Deus. Aquilo que é difícil, impossível aos olhos do ser humano, para Deus não é impossível, entendeu? Tudo para Deus é possível. Então aqui, continuando aqui, Maria respondeu, eu sou uma serva de Deus, que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer. E o anjo foi embora, né? Então aqui a gente vê aqui o quão poderoso é o Senhor Jesus, né? Uma pessoa ali humilde, né? Fiel a Deus, fazia as coisas que era conforme a vontade de Deus, né? E assim somos nós hoje. Se fizermos a vontade de Deus, se fizermos aquilo que agrada a Deus, Deus sempre vai nos abençoar, fazer coisas que aos nossos olhos é impossível acontecer. E aqui mais à frente, né, que aqui em Lucas, capítulo 1 e versículo 46, aqui mostra a dependência, a Maria mostra a dependência de Deus, mostra humildade, se vê uma mulher abençoada por Deus, né? Então aqui, vou ler aqui a palavra. Então disse Maria, a minha alma anuncia a grandeza do Senhor, né? O meu espírito está alegre por causa de Deus, o meu Salvador. Aqui ela deixa bem clara, ela não salva ninguém, né? Ela depende também de Jesus, depende também de Deus para salvá-la. E não só a ela, mas a todos nós. Então assim, ela foi uma pessoa escolhida por Deus para somente gerar Jesus Cristo, né? E gerar de uma maneira santa, né? Sem pecado, sem a interferência do homem, né? Sem o homem ter que agir. Então assim, foi o Espírito Santo de Deus e Maria somente. E aqui ela fala, né? Que o meu espírito está alegre por causa de Deus, o Salvador dela, né? E pois ele lembrou de mim, sua humilde serva, né? Então é o que ela se prostra diante de Deus, né? Não é igual muitos que por falta de sabedoria, por falta de vigilância, vai lá, se prostra diante de uma imagem de Maria. Ela, como eu te falo aqui, não é eu que estou falando, eu falo o que está na Bíblia e simplesmente tento dar uma espanada, uma explicada. Então assim, ela não é digna de adoração, de louvores, de honra, glória, é somente Jesus Cristo, o único digno de honra, poder e glória, né? Aqui ela diz, pois ele lembrou de mim, sua humilde serva, ela que servia a Jesus, não Jesus que servia a ela. De agora em diante, todos vão me chamar de mulher abençoada. Ela já se achou, ficou maravilhada de ser qual mulher que não se viria abençoada em gerar, sendo uma pessoa pura, gerar um filho, né? Gerar uma criança que salvaria toda a humanidade, né? Então ela, não só ela, mas todos viriam ela como uma mulher abençoada. Claro também que tem aquelas pessoas que iriam falar negatividade, iriam falar coisas assim, para desanimar, né? E o verso 49, porque o Deus poderoso fez grandes coisas por mim, né? Ou seja, ela depende totalmente de Deus. O seu nome é santo, ele mostra a sua bondade e todos os que o temem em todas as gerações, né? Então passa-se o tempo, geração de geração, mas é só Jesus Cristo que é digno de honra, glória e louvor. Tá bom, irmãos? Que Deus abençoe vocês. Vou deixar agora a palavra com a minha esposa. Eu vou deixar uma palavra aqui que encontra-se em 2 Coríntios. Para complementar a palavra que minha esposa acabou de falar, lembrando que no dia da morte de Jesus, um dia antes da morte de Jesus, quando prenderam ele estava sendo levado, ele estava carregando a cruz e Maria viu, né, ele passando e ela começou a chorar. E ali ela conseguiu chegar perto dele, chorando, né, como uma mãe, né, porque ela era a mãe dele, ela gerou ele.
Mas aí ele olhou para ela e falou: mulher, por que choras? E ela falou: meu filho, como se ela estivesse dizendo: você está nessa situação, meu filho. Aí ele falou assim: não chores, porque isso tem que acontecer. E todos aqui são meus irmãos, são filhos de Deus. Ele quis dizer que até ela era filha de Deus, né? É tanto que ele falou assim: mulher, não chores. Porque é o que meu esposo acabou de falar aqui, mediante a palavra do Senhor. Ele via Maria com os olhos espirituais, não como mãe, mas como uma mulher que servia ao Senhor, né? E aqui em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 3, está escrito assim: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito Santo do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Palavra forte, abençoada, para edificar, né, nossos corações, porque aquele que entrega a vida para Jesus, aquele que reconhece que Jesus é o único, suficiente Senhor e Salvador da vida dele, é o que está escrito aqui, que o próprio Jesus fala, né, que é a carta ministrada por nós, mas não escrita, e sim vinda do próprio Espírito Santo. Aquele que confia que tem o Espírito Santo, aquele que confia que Jesus Cristo é o próprio Espírito Santo, que é o único, suficiente Senhor e Salvador, ele também fala: mas não escrita em tábuas nem em pedra, mas sim nas tábuas de carne do coração. Maravilhosa essa palavra, né? Aleluia. Então, para ser breve, se você ainda não entregou sua vida para o nosso Senhor Jesus, se você ainda está pensando em entregar, se você já ouviu tanto falar dos crentes, dos evangélicos, eu ouço tanto esses crentes, tanto esses evangélicos falando tanto desse Jesus, que eu tenho até vontade de conhecer. Conheça o nosso Senhor, entrega a sua vida para o nosso Senhor, deixe Ele escrever as palavras dele na tábua do seu coração de carne, deixe o Espírito Santo tomar conta e guiar a sua vida, para que a partir de hoje você tenha uma vida diferente, não uma vida rica de bens materiais, mas uma vida rica, cheia do Espírito Santo, cheia de paz, a paz que o mundo não pode te oferecer, porque até então, se o mundo pudesse oferecer, os milionários, as pessoas que têm mais dinheiro nesse mundo seriam felizes, né? E quantas pessoas que são cheias de dinheiro estão pobres por dentro, pobre de alma, pobre de espírito, pobre do que fazer, do que falar, não tem nem com quem conversar, porque está cansado de só pagar para ouvir alguém, de só oferecer dinheiro para ter alguém ali do lado, porque hoje a grande maioria das pessoas, elas ficam perto de alguém que tem dinheiro, né? E não por gostar. E Jesus, ele oferece tudo isso de graça. Basta crer, basta confiar e basta querer que o nosso Senhor entre na sua vida a partir de hoje. Então eu deixo essa mensagem para essa semana, né? Que foi Natal, quarta-feira, ontem, né? Foi o dia de Natal. Jesus Cristo, quinta-feira, que Jesus Cristo possa entrar na sua vida nessa noite de hoje. Se ele não entrou ontem, que ele entre hoje, mas para isso você precisa abrir o seu coração. Uma noite abençoada para todos vocês, que Jesus Cristo esteja com todos vocês, e que vocês possam ter uma grande experiência com ele, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, que Deus abençoe a todos, tenham um excelente final de semana, tá bom? Fica com Deus. Amém. E não se esqueça, né? Curta, compartilhe, comenta. Você que não é inscrito, se inscreva, tá bom? Compartilhe aí com pelo menos uma pessoa nosso vídeo. Que Deus abençoe. Fica com Amém. Deus.